Graça e paz, queridos, chegamos para mais um momento de palavra de fé ao seu coração. Desejo que você esteja bem, a mão do Senhor esteja te abençoando e você esteja debaixo da proteção do Altíssimo, para a glória e honra do eterno Deus. Escute só, escute. O Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir dos versículos de número 16 em diante, o Senhor fala sobre a grande comissão da igreja, a responsabilidade da igreja, de uma igreja que é uma igreja visionária. E ela foi comissionada por Deus para realizar sua obra, né? E este deve ser o alvo principal da igreja do Senhor. Não sei qual tem sido o seu intento ou qual tem sido a sua visão, mas uma igreja, ela recebeu de Deus quando o Senhor falou assim, olha, vocês têm que ir pelo mundo e prega, né, o evangelho às criaturas, né, às nações. Esse é um dos alvos importantíssimos que nós, como igreja, precisamos crescer e entender do projeto e o plano salvífico do Senhor. Então, neste momento de palavra de fé, eu queria abordar, né, alguns pontos sobre a glória da missão. A igreja, ela é uma igreja que ela tem que viver uma missão sem barreira. Sem barreira. E independentemente do credo, ou seja, da bandeira que se defende, né, independentemente do rótulo, do título denominacional, a igreja precisa trabalhar no intuito da pregação do evangelho. E o próprio Jesus, ou o próprio Deus, quando ele vai falar com o profeta Isaías, ele chega para Isaías e ele faz algumas promessas. E Isaías começa a ver, né, uma visão mirabolante. Ele fala assim, olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele começa a narrar as coisas e de repente ele fala, ai de mim, porque eu vou morrer. Porque os meus olhos contemplaram o Senhor, Rei dos Exércitos. Meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, qual tem sido a nossa preocupação com respeito ao projeto de crescimento salvífico da igreja? Nós precisamos criarmos funções, ou seja, não estratégia, porque não existe estratégia para ganharmos alma, mas existe trabalho constante, evangelismo, missões urbanas, missões rurais, missões transcultural, missões longínqua, missões ao redor da igreja. Qual tem sido a nossa maior preocupação? Nós temos visto uma defasão muito grande em nossos templos, né? As pessoas ficarem tentando criar alternativa para manter os cristãos que já estão na igreja e muito menos para alcançar outro. Então a necessidade de nós termos essa grande preocupação, não é isso? Então a missão, ela não vê fronteira. Não. Missão, ela não fica observando, sabe? Porque aonde estiver, sabe, uma pessoa para ser alcançada, ali está o campo missionário. E às vezes tem uma pessoa que está do seu lado. Às vezes uma pessoa do seu cotidiano de trabalho. Às vezes é um parente. Às vezes é distante. Mas precisamos emplacar um trabalho missionário. Por isso, Jesus foi bem enfático, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A necessidade de aplicarmos um projeto, missões em nossas igrejas, implantar um sistema de conscientizar os crentes que não há crescimento ministerial se não houver uma virtude missionária em cada líder. Se a liderança
Se a liderança não tiver no coração aplacado o propósito missionário, obviamente essa igreja terá dificuldade de crescimento. Mas quando nós colocarmos no coração e nos propusermos a colocar este objetivo, ver que missões, ela é sem barreira, né? Que onde houver ali uma pessoa para ser alcançada, ali está o campo. Ali está o campo, né? A glória da missão, os reis o verão e levantarão como também os seus príncipes. Isaías 49 afirma sobre isso. A necessidade de colocar o trabalho do Senhor, de elaborarmos e termos a convicção que as almas, elas estão precisando ser alcançadas aqui no Brasil, no nosso estado, no nosso município, nas nossas federações, nos países longínquos, né? Ou que seja, em qualquer outro lugar onde se implanta um projeto de missões, deve ser levado a sério, deve se preocupar, deve ter a conscientização que vidas precisam ser alcançadas. E aí, se nós não abrirmos o coração e as nossas lideranças não entender isso, porque às vezes ficamos só, sabe, orando, e a campanha daqui, e oração dali. A oração sem a ação, meu irmão, não surte resultado. O resultado é você ir, porque quando você dá o passo, Deus abre a porta. Quando você dá o passo, Deus abre a porta. Quando você vai pelo caminho, Deus estende o caminho. Mas você tem que dar o passo. O passo tem que ser dado. Quando você dirige um pedido aos céus, sabe o que Deus falou na sua palavra? Ele disse bem claro assim: aquele que me honra, escute, aquele que me honra, o Pai o honrará. Se nós não temos condições de honrar a Deus com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a nossa vida, com o nosso propósito, então como é que Deus vai nos honrar? Certo? Então a necessidade de abrirmos o coração e entender que missões primeiro tem que vir para dentro das nossas lideranças e depois ela vai se estender à igreja. Porque se não passar para a nossa liderança, automaticamente teremos dificuldade. E isso, querido, não é demagogia, não é uma autocrítica, é simplesmente entendermos que missões não existe barreira para ela. Não. Nós é que criamos as barreiras. Não, mas se fosse para dar para tal coisa aqui, eu até daria, mas para isso, não. Se fosse para aqui, eu faria. Se fosse para comprar um tijolo, até eu daria. Mas para mandar, não faço isso. Aí você está quebrando os paradigmas, porque qual é o valor de um tijolo? Qual é o valor de um tijolo? Qual é o valor de um blindex? Qual é o valor de uma, né, de um aparelho? Qual é o valor de um banco? E qual é o valor de uma alma? Qual é o valor de uma alma? Pense nisso. Entenda-se que Jesus chamou a mim e a você para esse propósito. Então, olhe com atenção, abra o coração, independentemente, não, eu não tenho muita situação, não importa. Traga o que você pode e vamos fazer desse projeto, sabe, do qual Jesus colocou. Isso não é um projeto. Não, a igreja tem a igreja, ela criou um projeto. A igreja não precisa criar projeto missionário. A igreja já é uma igreja missionária. Ela já é. Então, quando nós chegamos diante de Isaías, Isaías recebe Deus. Olha, escute isso aqui. Isaías recebe de Deus. Entende? A Bíblia diz que ele vê o Senhor assentado sobre um alto, ele vê a glória. Ele vê a glória. E de repente, Isaías, ele
recebe o anjo do Senhor, toca nos seus lábios e diz: eis que isto tocou os teus lábios. E agora, purificados foram os teus pecados e tirada a tua iniquidade. Então, nesse momento, ouvi uma voz dizer assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Esse agora é Isaías, com os lábios queimados, com o Espírito sobre a sua vida, ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Entende? Entende a necessidade de estarmos preparados, estarmos cheios? Então, não basta apenas estar cheio. Não basta. Basta você estar completo. E essa parte de submissão e de nivelamento espiritual se relata ou se retrata quando você ama a alma. Agora, se você não ama a alma, se eu não amo a alma, para que eu vou estar cheio do Espírito Santo? Me diga. Para que o Espírito Santo vai estar na minha vida se eu não tenho nenhum interesse em ganharmos vida para os céus? Pense nisso. Então essa, hoje, é a minha palavra de fé para a glória e honra do Senhor. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.